Boa tarde, meus amores. Aqui é a professora Edna Ribeiro. Nós vamos para mais uma aula dessa semana. Eu quero saudar com o amor de Cristo e a paz de Cristo para todos os meus amores dos sétimos anos D, E e F. E vamos para a aula dessa semana. Semana passada a gente falou sobre a reforma protestante, né? A gente aprendeu que Lutero ele foi o precursor da reforma protestante. Ele protestou sobre algumas ideias e algumas ideologias da Igreja Católica. Ele não concordou e ele fixou 95 teses na sua porta da sua catedral. E com esse ato ele foi considerado herege e foi excomungado pela Igreja Católica nesse período. E ele começou a disseminar suas ideias através da imprensa. Ele traduziu a Bíblia para alemão, certo? E tudo isso ele foi considerado o precursor da reforma protestante. E essa semana a gente vai aprender um pouco sobre a Contra-Reforma. Contra-Reforma é uma ação que a Igreja Católica fez perante o protestantismo. Ela contestou, né? Ela contra-reforma, ela tentou fazer uma reforma em cima dessa reforma que Lutero fez. A Contra-Reforma, ela, como eu já falei, é uma ação da Igreja Católica com o avanço das igrejas protestantes e durante o século XVI, reafirmando o dogma da Igreja Católica e o poder do Papa, tá? A reforma protestante, ela começou logo após que Martim Lutero, como eu já falei, fixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Lutero, ele foi excomungado e considerado herege. A sua atitude desencadeou o cisma do cristianismo no ocidental. A empresa ela teve um papel importante e bem significativo na disseminação das ideias do protestante, com a divulgação de alguns livros, e a Bíblia foi traduzida por Lutero do grego para o alemão. Algumas medidas adotadas pela Igreja contra a reforma foram a criação do Tribunal da Santa Inquisição e a fundação da Companhia de Jesus e a defesa do dogmas católico e na infalibilidade do Papa. A reforma e a contra-reforma promoveram guerras religiosas na Europa, tendo em algumas pessoas fugir-se para a América, iniciando o povoamento do continente recém-conquistado pelos europeus. A Contra-Reforma, ela também foi um esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo, como eu já falei, e pelo avanço da Europa. E alguns historiadores apontam que já existia um embrionário a uma reforma da Igreja conduzida desde o século XV, que foi Francisco Cisneros, na Espanha, sendo um caso. Da Espanha também veio Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida aqui como a Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entenderam que os jesuítas ele veio com a reação católica contra o protestantismo, e essa interpretação foi que os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por um meio missionário de catequese. Eles tentaram catequizar o mundo para tentar expandir o catolicismo para o mundo. Outros historiadores também não entenderam a função da Ordem dos Jesuítas em 1535 como acontecimento inserido em relação a causas e efeito, por causa sendo a reforma protestante. Eles concordavam com seu representante cumprir o papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalhava o catolicismo pelo mundo. Uma outra medida, ela também foi tomada para a reforma do clero católico, foi a criação do seminário, que eles garantiam a melhor formação para os seus sacerdotes. E por uma decisão foi definido que os padres deveriam estudar em seminários e seus sacerdócios só poderiam iniciar após completarem 25 anos de estudo. Além disso, a medida enérgica para a tomada, pois
padre, o Papa Paulo III, em 1542, deu início à Inquisição Romana, uma das respostas de Roma ao crescimento do protestantismo. A Inquisição era uma instituição que promovia a perseguição dos hereges, e sua atuação foi muito forte entre o século XII ao século XIV, perdendo um pouco sua força durante o século XV. Por meio do Papa Paulo III, a Inquisição ganhou força novamente e foi utilizada como uma forma de silenciar aqueles que não professavam a fé do catolicismo. Uma outra ação da Contra-Reforma da Igreja Católica foi a criação do Concílio de Trento. Para vocês poderem entender melhor o que é o concílio é uma assembleia que reúne as maiores autoridades da igreja, tá? Ali eles tomam várias decisões sobre a igreja, sobre os dogmas, sobre tudo. Existiam vários concílios, porém o Concílio de Trento ele foi principal para a contra-reforma do protestantismo. De 1545 a 1563, ele foi dividido em 3 etapas. E para poder promover a discussão sobre pontos importantes da fé católica, tá? Ao longo da história, diversos concílios, como eu já falei anteriormente, foram criados, aconteceram. Mas o Concílio de Trento ele foi convocado pelo Papa Paulo III, sendo um dos seus encontros que aconteceram de 1545 a 1547. Foi o primeiro encontro. Logo depois, em 1551 a 1552, e por fim, em 1562 a 1563. Ao longo dessas sessões, que se estenderam por 18 anos, uma série de decisões foram tomadas, sendo algumas delas reforçadas ao princípio da prática do catolicismo, e outras tentaram estabelecer formas de fortalecer o combate da heresia. O primeiro concílio de Trento, ele debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Foram tratadas as questões do pecado original, dos sacramentos e as questões relativas de rituais da missa. Exemplos, questões doutrinárias também foram analisados no princípio do protestantismo e eles foram novamente reachados. A segunda parte, eles falaram sobre a infalibilidade do Papa. Foi outra questão debatida, sendo mantida uma parte da doutrina católica e foi determinada a venda da indulgência, que ele foi o estopim para essa reforma, que Lutero não concordou com essa venda de indulgência e ela terminou ficando proibida perante o catolicismo. E essa indulgência ela ficou proibida, né, como eu já falei. O Concílio de Trento também não ficou apenas no debate litúrgico e doutrinário do catolicismo, mas também estabeleceu outras práticas ao combate e ao avanço do protestantismo na Europa. A proibição de circulação de determinados livros foi a principal delas. Os membros da Igreja Católica identificaram que o protestantismo beneficiou bastante com circulações de ideias que foi possível por meio da imprensa. E esses instrumentos eram uma novidade que permitiu a publicação de escritos e aumentasse virtuosamente, assim, para impedir os fiéis que fossem influenciados por esses tipos de leitura, decidiu pela sua proibição. E esse ato ficou conhecido como Índice Librorum Prohibit, que continha uma extensa lista de obras. Aqueles que fosse descoberto com o livro proibido seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. E o responsável pela Inquisição, caso queria saber, ele queria saber mais quais são as ideias, né, desse livro, e eles tinham essa proibição.
Pois é, meus amores dos sétimos anos, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa reforma e contra-reforma. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Estarei aqui no grupo esperando por vocês. Vocês vão copiar a atividade no caderno, tirar a foto e enviar para o e-mail edna@prof.edu.pe.gov.br. E aqueles que não conseguirem, certo? Enviar para este e-mail, vocês vão colocar usando as redes sociais como Facebook e Instagram. Vocês vão botar hashtag Monsenhor 2020. Estarei aqui. Não pode enviar atividade no privado, certo? Dúvidas só no grupo. Beijo e até a próxima aula.